presença, no caso do Cauã. Deus abençoe a doutora Aline, essa voz nojenta. Nós reconhecemos nos últimos anos e ampliando sua oração, que o amor do Senhor está sobre ti, para te abençoar, ampliar os seus tempos, lembrar da dor que não move se afligir, tá bom? Tu, sua casa, quem sabe você pode atravessar a Macedônia, vamos prestar sua volta, né? Que bom. Continuamos para nos salvar. Meus irmãos, capítulo 2, verso 18. Depois, para balancear esta palavra, nós vamos ler Mateus capítulo 20. Tá bom? Diz assim: capítulo 2 da primeira epístola universal do apóstolo João. Vou tomar um dia no meio, foi a palavra oficial. Filhinhos, já é a última hora. E como viste que veio o anticristo, também agora muitos têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saiu de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo em saber tudo. Para fazer um paralelismo, abre sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Enquanto eu marcho, eu quero agradecer a Deus uma vez mais para aqui, nesta festa de 18 anos. Sempre é um prazer estar uma parte da minha família. Nós estamos aqui, nos Santos, e hoje nós estamos em Minas Gerais. E é muito difícil a gente vir para cá, porque a vez já faz dia completo, né? Amanhã, saio daqui, vou para o vigília, pregar no vigília. Logo amanhã cedo, às 9 da manhã, estou numa igreja pregando. Volto para a minha cidade e prego à noite. E 5 da manhã, segunda-feira, estou no meu trabalho, vendo o meu pão de cada dia. Porque precisamos trabalhar. E segunda-feira à noite ainda vou para a faculdade da aula de teologia. É fácil não, gente. Ó Jesus, mas quem tem ouvido para me ouvir, diga amém. Amém. Parábola dos trabalhadores da vinha. Capítulo 20, está aqui. Ah não, não tem ninguém ali, né? Tem duas jovens. A mais bonita é a minha sobrinha. É bonitinha também, mas a minha sobrinha é mais bonita. A Esther. Tá bom? Porque o reino dos céus é semelhante ao homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. Diga comigo, de madrugada. De madrugada. Verso 2: ajustando os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou para a sua vinha. Diga comigo, ajustaram um dinheiro para a sua vinha. Verso 3: saindo perto da hora terceira, digo-me, hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez perto, hora sexta, diga comigo, hora sexta. E diga, hora nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, diga, hora undécima, encontrou outros que estavam ansiosos, perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Disseram eles, porque ninguém nos assalariou. Diz ele, ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diga o Senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando aos que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros mudaram o que havia de receber, mas
Mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um, e recebendo murmuravam contra o pai de família, e dizendo, estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondeu, disse-lhe a um deles, amigo, não te faço injustiça, não ajustaste comigo um dinheiro, toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não é lícito fazer o que eu quiser, o que é meu, ou mal aos meus olhos porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros serão os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a igreja diga amém. Meus irmãos, podem se sentar, aguente firme, por favor, somente meia horinha. Quem vai aguentar, diga amém. Meus irmãos, eu estava estudando este tema para vos falar esta palavra nessa noite. Quando meu irmão pastor Valquírio, ele passou o tema deste aniversário de 18 anos de estrada. Quero lhe agradecer grandemente a Igreja Evangélica Bíblica Bethesda. Deus tem abençoado, alicerçado. Eu sei que para fazer a obra de Deus não é fácil, mas desafios, processos, mas a gente vai cavando aí vai cavando as estruturas e vai se alicerçando. Eu sou co-pastor da Igreja Assembleia de Deus Cristão, da cidade de Itapeva, onde eu sou Silva Deus lá já faz 14 anos, na mesma igreja onde servimos ao Senhor, e sabemos como não é fácil você ser pastor de uma igreja. Mas veja bem, eu quero falar nessa noite sobre algo muito interessante, muito extraordinário, a falar sobre o dia e a noite, dia e noite. O Senhor Jesus Cristo, Ele deixou bem claro que nós temos que trabalhar de dia, porque a noite vem e ninguém mais pode trabalhar. Jesus, Ele dizendo na sua palavra que eu sou, enquanto estou no mundo, eu sou o luzeiro do mundo, eu sou a luz do mundo. Nós queremos este capítulo, a epístola de João, que é o apóstolo João, que escreveu o Evangelho, escreveu 3 epístolas e escreveu o Apocalipse. João ainda não estava na ilha de Patmos. João, quando ele percebe que está chegando a última hora, João percebeu que o dia estava terminando. João ele teve a percepção, a sensibilidade de perceber que o dia estava terminando. Quem é o apóstolo João? Era chamado apóstolo do amor. Foi o único apóstolo que morreu como Marte. Morreu uma morte natural. Lembra da morte natural. Apesar que alguns teólogos eles dizem que João foi jogado dentro de um panelão fervente de azeite e saiu ileso. Depois Domiciano, melhor dizendo, no ano 92, ele transporta João para a ilha de Patmos, aonde lá o Senhor Jesus, ele deu as revelações para João que ia acontecer nos dias futuros. João ainda não estava preso na ilha de Patmos. João aqui, ele era bispo-pastor da igreja de Éfeso. Porém, esta epístola aqui, a primeira epístola de João, era para a igreja. E a igreja estava sofrendo ataques de uma seita chamada gnoses ou agnosticismo. Então, o apóstolo João escreveu essa epístola aos crentes por causa de uma heresia chamada gnóstica, que eles tinham conhecimento secreto, que somente esse conhecimento secreto podia salvar. Eles pregavam que
interessante que já havia naquela época. Agora João, ele ensina quem é cristão e quem não é cristão. João ensinava na igreja onde ele pastoreava. Ele mandou esta carta, a minha primeira carta à igreja, porque uma seita, uma heresia estava entrando dentro da igreja, e todos lá dentro da igreja começou a perceber quem era cristão e que não era cristão. Começa agora falando sobre o que não são. Ele diz que existe muito anticristo e os anticristo. O que significa esta palavra anticristo? É aquele que é anti, que se opõe, que nega a Cristo, que nega que Jesus Cristo veio em carne. Percebe-se que Jesus Cristo, ele veio, quando ele nasceu em duas naturezas. Repita comigo: duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina. Na humana, Jesus Cristo precisou, aleluia, comer pão, porque ele teve fome. Mas na divina, ele disse: eu sou o pão da vida. A quem come deste pão nunca mais terá fome. Jesus, ele teve sede e precisou beber água. Mas na divina, ele disse: aquele que crê em mim, não somente em mim, mas naquele que me enviou, rio de água viva correrá no seu. Jesus Cristo precisou descansar. Ali no capítulo 4 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, ele se assenta à beira do poço de Jacó. Na vida humana, Jesus se cansou. Jesus precisou sentar para descansar devido muita viagem que ele fez. Mas na divina, no capítulo 11 de Mateus, no versículo de 28, está escrito: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo também é leve. Jesus é aquele que troca o fardo pesado pelo seu fardo leve. Levanta a mão, porque eu vou profetizar nessa noite. Eu não sei de que forma você entrou aqui. Talvez você entrou com um peso na consciência, um peso nas costas, mas eu profetizo nessa noite: o Espírito Santo vai derramar um bálsamo sobre você nessa noite. Vai arrancar toda preocupação, vai arrancar todo tipo de preocupação e todo peso, e você vai voltar para a sua casa aliviado, aliviada, para a glória do Senhor Jesus Cristo. O anticristo, mundo já tinha feito o anticristo na igreja. Os anticristos eram aqueles que se opuseram a Cristo e a sua divindade também. Então João começou a perceber que muitos falsos profetas começou a entrar dentro da igreja. Se você abrir a vossa Bíblia em Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, versículo de número 25, ele diz assim na palavra de Deus: e agora na verdade, sei que todos vós aqui passando pregando o reino de Deus, você nunca mais verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vou protesto que estou limpo de sangue de todos. Olha o verso 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele diz no verso 28, dizendo para mim, pastor, dizendo para você, pastor, dizendo para nós crentes aqui nessa noite, no verso de número 28, olhai por vós e por todo o rebanho. O que diz aqui? Olhai por vós e por todo o rebanho, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou
com seu próprio sangue. Então Paulo está dizendo aqui: olhai para vós, santifica a tua vida, conserta a tua vida, fica de prontidão. E ele fala para os bispos e pastores: olha para o rebanho, cuidado com as heresias, cuidado com o pecado, cuidado com falsos profetas. Eu quero dizer para mim e para nós pastores: Deus não deu igreja para pastor nenhum. Deus não dá igreja para pastor nenhum. Por que, pastor? A igreja é do Senhor. Jesus comprou a igreja pelo seu sangue. Deus abençoe essa banda. Eu tenho uma banda maravilhosa daí, lá em Itapeva. Deus une os teus Deus aí. Deus não deu igreja para pastor. A igreja pertence àquele que morreu na cruz do Calvário. Mas sim, Deus deu pastor para cuidar da igreja. Eu tenho que saber de uma coisa: a ovelha não é minha, a ovelha não é do pastor, a ovelha é do Senhor dos exércitos. E somos o quê? Somos rebanhos, somos mordomos para cuidar do rebanho. Mas olha o que está escrito no capítulo 20 de Atos, no verso de número 29. Porque eu sei, olha o que está escrito: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós. Pega aí, crente, olha o que Paulo está falando aqui: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. No verso de número 30, que dentro de vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas, que atrairão muitos discípulos para a apostasia. E no capítulo 20, no verso de número 31, está escrito para mim e para você. Se você quiser pegar, se você não quiser pegar, você vai ser enganado pelos falsos profetas. No verso 31, portanto vigiai, lembrando-vos que durante o prisão não cessei, nem de dia, nem de noite, de diabo testar, com lágrima a cada um de vós. Já ele diz na sua carta: filhinhos, já é a última hora. Ele está dizendo: o dia já terminou, já é a última hora. Muitas pessoas, eles lêem o livro de Apocalipse sem ler primeiramente o Velho Testamento para entender o Apocalipse. Não se lê o Apocalipse antes de ler todo o Velho Testamento, porque muitas pessoas acham que Jesus vai vir à meia-noite. Não, a meia-noite é hora de trevas, a meia-noite é hora de tribulação, a meia-noite é hora do anticristo. Jesus vai vir no final da tarde. Jesus vai vir no final da tarde. João, quando está falando aqui, ele está dizendo: o dia já terminou, o dia já acabou, já é a última hora. Por isso que, amigos e irmãos, em Mateus, no capítulo 20 e no versículo 1, por isso que eu disse para você repetir. Então Jesus, tomando a palavra, tomou-lhe a falar em parábola o que
escatologia. O que é escatologia? Significa tratado ou estudo das últimas coisas. Tratado ou estudo das últimas coisas. E o pai de família aqui, desta parábola, ele expressa aqui a Jesus de Nazaré. Ou seja, esta parábola aqui, ela fala do próprio Deus. Olhe para cá, entenda uma coisa. Aqui você vai ver horas definidas: terceira hora, madrugada, sexta hora, aleluia, e também nona hora e 10ª hora. Por que é expressado aqui esses horários? Porque os horários de Judá, da terra de Israel, é dividido em 4 partes de 3 horas cada. Ou seja, o dia de Israel é dividido em 12 horas. Era 12 horas dia e 12 horas noite. O dia de Israel, ele começa das 6 da tarde, às 18 horas, e termina 18 horas do outro dia, e assim sucessivamente. O dia era dividido de 4 horas, de 3 horas, aleluia, dividido. A primeira hora, ou seja, a primeira vigília, era dividido das 18 horas até as 9 horas, das 9 horas até as 3 horas, das 3 horas até as 6 horas, dividido em 4 partes. Então, aqui está falando que quando o pai de família, ele diz da sua palavra, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou, ou melhor dizendo, capítulo 20, aleluia, que o reino dos céus é semelhante a um homem de pai de família que saiu de madrugada. Esta madrugada significa que o dia está começando. Lá em João, capítulo 2, verso 18, João está dizendo que já é a última hora, ou seja, o dia está terminando. Então, o que expressa esta madrugada? Esta madrugada, essa expressa o patriarcado, expressa, aleluia, quando Deus chamou Abraão para fazer dele a redenção, porque a redenção começa com Abraão. É a madrugada. A madrugada é uma hora que você não consegue enxergar muito bem, ainda está escuro, e Deus manifestou visões poderosas para Abraão, Isaac e Jacó, mas eles não entenderam, não compreenderam, aleluia, a palavra, aleluia, a manifestação que Deus estava dando para João, para o patriarca. Se você abrir a tua Bíblia em Efésios, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6, está escrito assim: a qual longos séculos, na qual nos outros séculos não foi manifestado o Filho dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito dos seus santos apóstolos e profetas. O que significa que a madrugada estava começando o dia, estava começando o dia. Deus se manifestou
vida. Ele não entendeu, mas porém ele andava de fé em fé, marchava de fé em fé. Se você abrir a Bíblia em Hebreus, no capítulo de número 11 de Hebreus, e no verso de número 13, Hebreus capítulo 11 e versículo 13, está escrito assim: todos estes morreram na fé, sem ter recebido a promessa. Olha que está escrito: mas vendo de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Eles viram visões, mas não entendiam as visões, mas continuaram marchando na fé, marchando na fé. É por isso que nessa noite você não pode parar, você tem que continuar marchando na fé. Olha o que está escrito, em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 38, está escrito: homens na qual o mundo não era digno, eram errantes pelo deserto, montes, pelas covas e pelas terras e cavernas, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Aleluia! Que eu quero dizer nessa noite que era a primeira hora, madrugada, era a época dos patriarcas, mas tem, aleluia, que você leu comigo no capítulo 20 de Mateus, no verso número 3, esse aí no perto da hora terceira. Que hora é esta? Hora terceira é a 9 da manhã, é a segunda hora, a segunda hora do dia. Que hora é esta, pastor? Terceira hora do dia, corresponde a 9 horas da manhã do nosso horário. Está falando dos profetas. Os profetas é a segunda hora do dia. A Bíblia diz que Moisés estava no Monte Sinai, e quando ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, ele viu uma sarça pegando fogo e não consumia. Ele disse: agora virarei para lá e verei esta visão. Mas quando ele foi se aproximando, o anjo do Senhor, o Senhor estava na sarça e disse para Moisés: Moisés, não se achegue para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. Terra santa. É a terceira hora do dia. Moisés perguntou: Senhor, qual é o teu nome? E ele disse: eu sou o que sou. E de mais o eu sou lhe deu uma voz. Este um sou no hebraico significa: eu serei o que precisa ser. Eu serei o que precisa ser. Se você precisa de uma cura, eu sou Jeová Rafa. Se você precisa de vitória, eu sou Jeová Nissi, o Deus da vitória, o Deus da bandeira. Se você precisa de justiça, eu sou Jeová Tessiquinu, o Jeová da justiça. Se você precisa de vitória na batalha, eu sou Jeová Sabaote, o Senhor, aleluia, dos exércitos. Se você precisa de paz, ele diz: eu sou Jeová Shalom, o Jeová que te dá paz. Aleluia. Terceira hora, meus irmãos, é a hora dos profetas. O profeta Moisés, o profeta
um vento veemente que encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e falavam em língua estranha, conforme o Espírito Santo me desce. A Bíblia diz, e foram vistas por eles língua repartida como de fogo, as quais pousaram, aleluia, diz a Bíblia, sobre cada um deles. Aqui estava inaugurando a hora sexta, a hora da igreja na terra, onde foi o Espírito Santo, onde tomou a igreja, e como foi cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui, nesse texto fala, a sexta hora, que era a hora da igreja. A Bíblia diz, meus queridos, que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele pregou um sermão, e nesse sermão ele tinha 3.000 almas para Jesus. A igreja começou a crescer, começou a se desenvolver. Era a hora sexta do dia, hora sexta do dia. E a Bíblia diz, no capítulo 2, verso de número 37, ouvindo eles isto, compungiram seus corações e perguntaram: Pedro, é o que mais apóstolo, o que faremos, varões israelitas, varões irmãos? Por quê? Porque eles começaram a dizer que estava cheio de mosto, que estava cheio de vinho, porque o Espírito Santo começou a dominar a igreja. Eles foram cheios do Espírito Santo. Mas Pedro, tomando a palavra, ele diz no capítulo 2, e verso 17 de Atos, e nos últimos dias, olha para você ver, últimos dias, o que João falou, já é a última hora. No capítulo 2, verso 17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos farão sonho, e também do meu Espírito derramarei sobre meus servos, sobre minhas servas, naquele dia profetizarão. Percebe-se, nos últimos dias e naquele dia, estou dizendo por aí que o dom da profecia já cessou, chamado sensacionista. Mas olha o que está escrito no capítulo 2, verso de número 38. Ele disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 39, olha o que está escrito, verso 39, porque a promessa não diz a respeito de vós, daqueles que estão lá, dos vossos filhos, e também a todos que estão perto e que estão longe, tantos quanto Deus, o nosso Senhor, vão chamar. O Espírito Santo foi derramado há 2.000 anos atrás, mas ele não subiu ainda. Ele está com a igreja, revestindo a igreja, adorando a igreja, corrigindo a igreja. O Espírito Santo é o agente da igreja, agente missionário. É ele que está dominando a igreja para o arrebatamento da igreja. Eu sei que está muito calor, eu sei que está fatigante, mas você ainda tem voz e tem mão para levantar para o alto e glorificar o Senhor dos exércitos. Ora da chuva me canta
E a Bíblia diz que Pedro e João empunhavam as mãos sobre o samaritano, e o Espírito Santo veio sobre eles, e o samaritano foi cheio do Espírito Santo de Deus. Já estou terminando, já estou quase no final, mas ainda tem, pastor, a hora 1/10, porque a sexta hora e a nona hora fala a respeito da igreja e de Samaria, mas a 10ª hora fala do quê? E a nona, 10ª hora, a nona hora fala da igreja dos gentios. Os gentios começaram a receber a palavra de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 10, havia um homem lá em Cesareia chamado Cornélio. A Bíblia diz que ele orava, ele jejuava e praticava a esmola. De repente um varão de branco desceu e ficou perto de Cornélio e disse: Cornélio, a tua oração está sendo recebida por Deus, e a sua esmola está sendo memória diante de Deus. Vai, manda homens a Jope. Lá tem um varão chamado Pedro, ele está orando, manda ele vir aqui, que vai falar tudo para você desta vida. E a Bíblia diz que eles foram. Pedro, quando veio, Pedro começou a pregar a palavra de Deus. Em capítulo 10, a Bíblia de Atos, verso 44, está dizendo Pedro ainda estas palavras: caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra de Deus. Cornélio estava com a casa preparada, esperando Pedro para falar da palavra. Pedro se assustou que os gentios também estavam recebendo a palavra, e Pedro começou a falar desde o nascimento até a crucificação de Jesus. Mas ainda a Bíblia diz, mais embaixo está escrito, a Bíblia está escrito que ainda as palavras estavam na boca de Pedro. O Espírito Santo caiu na igreja. Você vai encontrar somente a expressão caiu aqui. Outros lugares, o Espírito Santo foi derramado, o Espírito Santo veio, o Espírito Santo foi derramado, o Espírito Santo veio. Mas por que aqui caiu? Porque Pedro ainda no coração estava a lei, e o Espírito Santo falou: Pedro, você também não entendeu, Pedro. Aleluia, eu não quero isto. E o Espírito Santo caiu sobre a igreja, sobre a casa de Cornélio, mesmo dizendo, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, sabe que o Espírito Santo teve que fazer? Sabe que Jesus teve que fazer? Tem encontro com Saulo de Tarso. No capítulo 9 de Atos, Jesus tem encontro com Saulo. Saulo cai por terra, um grande esplendor de luz. E Jesus fala: Saulo, Saulo, a quem tu persegues? E ele diz: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O que eu devo fazer, Senhor? Vai, entra na cidade e não terá dito. O que você tem que fazer? Quando Paulo entra, levado cego, porque Paulo ficou cego, Paulo e Saulo é a mesma coisa, ficou cego, foi levado até a casa de Judas, e ali já orava ao Senhor. De repente Deus visita Ananias: Ananias,
você entrando e pondo as mãos sobre ele, curando a sua enfermidade e sendo cheio do Espírito de Deus. Não vou não, Senhor. Ele mata crente, ele vem para matar os cristãos. Vai, porque ele é um vaso instruído para levar minha palavra aos gentios. Reis, ele vai ver como ele vai sofrer por causa do meu nome. Apaga Ananias, entra na casa de Judas, lá está o salmo de estar orando. E quando ele está orando, ele disse: Ananias, entrando, irmão Saulo, o Senhor que te contou na estrada de Damasco mandou vir aqui para que você seja curado dos seus olhos e seja cheio do Espírito Santo de Deus. E ele colocou as mãos sobre Saulo e caiu logo como descama nos seus olhos, e Saulo foi cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui começa a hora nona, para terminar o dia de João, porque Saulo foi levantado como um grande missionário, onde ele fez 3 missões missionárias. Agora, se você abrir a Bíblia, e aqui encerra a minha oportunidade, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, e verso de número, aleluia, no verso de número 15, e de sorte que a igreja era confirmada na fé, e cada dia crescia em número. E a Bíblia diz mais: e passando pela Frígia, pela província da Galácia, foi impedido pelo Espírito Santo que anunciar a palavra onde? Na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Betínia, mas o Espírito Santo de Jesus não me permitiu. E tendo passado para Mísia, descendo para Troade. Fala comigo, Troade. Está bonito, mas fala mais alto. Troade. Você sabia que aqui Troade conta o teu nome? Você sabia que Troade, agora você é um caminho, se assustou, né? Aleluia. Você sabia que aqui Troade conta o teu nome, meu nome também? Você percebe que Paulo, ele ia para a Frígia, para a Galácia, ele ia para outro lugar da Ásia, mas o Espírito não permitiu. Sabe por quê? Porque queria que viesse para a Europa. Para a Europa. E no capítulo 16, a Bíblia diz que no verso 9, e pelo Paulo teve de noite uma visão, que se apresentava um varão da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Aqui Paulo estava onde? Indo para a Europa. Estava começando as missões na Europa. Lembra do capítulo 1 de Atos, verso de número 8, que ele não disse: sereis minha testemunha, Jerusalém, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aonde a igreja começou? Jerusalém. Ficou na Judeia. Herodes perseguiu a igreja, fugiu. Alguns foi para Samaria. Jesus visitou Samaria e foi para a parte a linha de Cornélio. Jesus salva Cornélio, salva Paulo, levantando o missionário dos gentios. E a Bíblia diz no capítulo 16 que ele passa para a Europa. E aqui começa a 10ª hora, a última hora do dia. E que começa esta hora, pastor? Fala de mim, fala
Desperta porque dormes. Desperta porque dormes. Desperta porque dormes. Desperta porque dormes. É Cristo que esclareceu. Você é o crente da 10ª hora. Então não coloca desculpa para o trabalho. Porque a Bíblia diz que não fiz nem o final da tarde. Se pôr de pé. Deus grande. Não fiz a da tarde. O pai de família, o que ele faz? Mandou chamar todos os trabalhadores. Muitos acham que o trabalhador é só o pastor, é só o evangelista. Muitos confundem evangelização com evangelista. Evangelista é um ministério, evangelização é um dom, não é para todos. Evangelista é um ministério, evangelização é um dom. Muitos falam assim: eu não sirvo nem para ser membro de banco, apesar que aqui é cadeiras. Já errou. Você não é membro de banco, você é membro do corpo de Cristo. Você tem utilidade para Deus. Você faz parte do corpo. E naquele dia, todos da 10ª hora vai ser chamado para prestação de contas. O pai de família mandou chamar todos os trabalhadores da madrugada e até a 10ª hora, e todos receberam o que era justo para eles. Naquele dia, meu querido, vamos estar, ou eu, você vão estar um ou outro lugar, ou pena ou julgamento do pano branco. Pena, fica firme com Jesus, obedece a doutrina da palavra de Deus, arrebatamento da igreja, irá para o Pema, para quê? Receber os ganadores que Ele tem preparado para nós. Julgamento do pano branco, será julgado a tua obra e será lançado no lago de fogo e de enxofre. Vai ser prestado conta. Todos vai comparecer e vai ter prestação de contas. Lá em Romanos, capítulo 2, verso de número 15 e o 16, vai ser aberto 3 livros: o livro das palavras, o livro da consciência e o livro do segredo dos homens. Como saber o segredo dos homens? Quanta gente vai não chorar, vai mesmo se revelar aqui, confessar aqui, porque a Bíblia diz: aquele que deixa, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você é a igreja da 10ª hora. Então desperta. Eu quero orar por você e entregar a verdade, porque daqui a pouco eu vou pregar uma vigília. Vamos lá então? Me ajuda aí, galera. Pode cantar aí, Valquírio? Pode cantar aí? Irmãos, o Espírito Santo veio sobre a igreja. E Ele está aqui nessa noite para te dar vitória para você, despertar você, colocar você nos propósitos dele. Se desperte para orar de madrugada, se desperte para buscar presença. Cuidado, porque a Bíblia diz que nos últimos dias surgiram muitos falsos profetas e enganariam a muitos. E você precisa conhecer a palavra de Deus. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu preguei na força do Teu Espírito Santo. Desperta no Senhor a igreja da 10ª hora. Desperta teu povo, Senhor. Como diz João, meu Deus, filhinhos, já é a última hora. O dia já terminou, Senhor. O dia já parou, Senhor. O dia, meu Pai, já acabou. Senhor, que está perto de matar a tua igreja. Ajuda a gente a se reanimar.